Oi, amigos, paz para todos nós. A família é uma célula divina, ergastulada no contexto da criação aqui na Terra. É uma célula de influência de Deus constante junto ao ser humano, às suas criaturas. Porque se nós pararmos para pensar devidamente na importância que tem a família em nossa vida, em como nós nos aglutinamos por fatores que a gente não medita muito sobre eles, mas eles existem, eles estão em nós. Nós nos aproximamos polos diferentes da vida por simpatia, por carinho, por afetividade. Um jovem se aproxima de uma jovem, então cria aquele elan. E então vai se sucedendo as etapas da aglutinação de duas pessoas, até chegarmos à situação da aproximação de duas pessoas, uma terceira pessoa começa a surgir. Que coisa divina que é! Mesmo a ciência explicando a questão dos espermatozoides, dos óvulos, mesmo a ciência mostrando como é que ocorre, o homem ainda não colocou Deus nesse contexto, porque o homem que cria tanta coisa, o homem que foi capaz de clonar um animal, ou que pode clonar um ser humano, ele não pode criar uma vida, porque isso pertence ao Criador. Essa faculdade de tomar uma gotícula d'água masculina, juntar com uma outra gotícula d'água feminina e daí gerar um ser humano. Então a família é essa unidade divina na Terra, possibilitando que a gente comece a querer bem as pessoas, vai dilatando o coração. A mãe que toma nos braços um ser tão delicado, tão frágil. O pai que orgulhosamente segura nos braços o seu filho e fala com esse orgulho que é natural nosso, o meu filho. Tudo isso é tão extraordinário e a gente começa a pensar também na responsabilidade que tudo isso traz. Então essa criatura que é gerada pelo nosso corpo e que nos é entregue pelo Criador para que a gente eduque, leve adiante, faz dessa criatura um cidadão importante no contexto social, tudo isso deve ser pensado. E pensando em família, eu me recordei de um acontecimento interessante. Nós estávamos fazendo o culto do lar na casa da minha irmã e o assunto que estávamos debatendo, conversando, discutindo era sobre perturbação, a influência dos espíritos em nossa vida e como nós estamos muito mais afeitos a influências negativas do que a influências positivas. Enquanto falávamos sobre isso, ali sentadinho no chão estava o meu sobrinho, filhinho da minha irmã, que contava na época de 2 a 3 anos, não me recordo bem. Mas ele estava brincando, distraído lá com os seus brinquedinhos. E nós não estávamos prestando atenção nele também, que estava bem quieto. Estávamos discutindo o assunto. E é um assunto muito importante, porque nós não prestamos muita atenção na variação do nosso humor. De repente alguma coisa nos estimula e nós ou ficamos felizes ou então descambamos para a irritação e para a agressividade. E se nós prestarmos atenção, vamos perceber como esses acontecimentos vão se dando numa evolução paulatina. Você começa uma discussão, uma fala, de repente o tom de voz vai se alterando, a irritação vem chegando e de repente é como uma força tomando conta
da criatura e nós passamos para a agressão. Isso é muito triste. Quando isso acontece, a gente se envergonha, porque não deveria acontecer, principalmente para aqueles que pensam que já são cristãos, verdadeiramente estão seguindo Jesus. Mas a gente falava sobre essa questão da perturbação na nossa vida cotidiana. Terminou o culto, fomos embora e no dia seguinte, ou 2 dias depois, a minha irmã me ligou. Falou assim: olha só, maninha, é como ela me chama. A gente pensa que as crianças não prestam atenção, mas eu fui dar banho no meu filho e preparei a água lá, água morna para ele estava brincando e eu chamei. Falei: filho, vem tomar banho. E ele disse: já vou. Eu esperei um pouquinho. Filho, vem tomar banho. Já vou. E eu fiquei irritada com a demora, a água estava esfriando. Aí eu então disse para ele: filho, vem tomar banho, senão a mãe vai. E aí ele apareceu na porta do banheiro e me disse assim: eu estou perturbado, não é, mãe? Eu estou muito perturbado. E ela disse, não pude deixar de sorrir. A gente não tinha pensado que ele estivesse prestando atenção naquilo que nós estávamos falando. E, naturalmente, falamos sobre a teimosia das crianças, quando elas também ficam irritadas e teimosas, sofrendo a influência dos perturbadores da família. E então o menino, que estava se negando a ir ao banho, ele chegou e disse para a mãe: eu estou perturbado, não é, mãe? Então vamos pensar nisso com mais carinho e tentar gerar em nosso lar um clima de harmonia, um clima de paz. Se você perceber que está começando a ficar irritado, se afaste um pouco. Respire fundo e permita que a perturbação se afaste, para que permaneça em nossa vida e em nosso lar sempre um clima de paz. Paz para todos nós.